Amor ou dependência? Como a gente pode identificar se é amor ou dependência? Na realidade, se a pessoa tem dúvida se é amor ou dependência, com certeza não é amor. Então, por quê? As pessoas têm muita noção do amor como um amor romântico, né? Tipo assim, foi vendido pra gente a fantasia do amor romântico. O que é o amor romântico? É alguém que vai chegar na tua vida e vai te dar sexo do bom, vai te dar aconchego e vai te dar cumplicidade. Isso, para você ter o tempo todo, é impossível. Não existe essa pessoa que o tempo todo está satisfazendo todas as necessidades do outro, né? Porque o aconchego, o cuidado é uma necessidade muito infantil. O sexo já é mais uma necessidade adulta. E a cumplicidade é uma necessidade de parceria de vida. Não existe uma pessoa o tempo todo que te dê isso. Então isso é vendido. Aí o que acontece? Qualquer coisa que fuja disso, as pessoas já acham que não é amor. Amor é uma coisa muito diferente. Amor na realidade, o amor não depende do outro. É leve. Não, o amor não depende do outro. O amor é um estado de espírito. É como se fosse uma faixa vibracional. Eu posso amar profundamente sem estar amando necessariamente uma pessoa. Eu posso amar a natureza, eu posso amar um amigo, eu posso amar o meu trabalho, porque o amor é um estado, é aquele estado em que eu me sinto plena. Plena de fazer o que eu faço, plena de estar sendo bacana com o outro. Independente do outro. Independente do outro. O amor é um estado vibracional. Eu diria que é um estado de espírito. É algo que a gente atinge. Agora, quando você encontra alguém que está nessa mesma faixa vibracional ou nesse mesmo estado de espírito, aí é um amor correspondido. É um amor bilateral. E tem como a gente perceber quando entra numa dependência? Tem, porque a dependência, claro que sim, porque a dependência é o oposto do amor, porque ao mesmo tempo que o amor é esse estado que eu me sinto bem, de ser quem eu sou, de fazer o que eu estou fazendo, de me sentir útil, de me sentir inteira, independente do outro, a dependência é o contrário. Eu sempre acho que eu só vou existir se o outro estiver comigo, se o outro me der o seu amor, se o outro cuidar de mim. Então, na realidade, a dependência tira de mim o que eu tenho de pior. O amor não, o amor sempre aciona o que eu tenho de melhor. E quando você também começa a deixar de fazer aquilo que é seu, que você faz por prazer, para fazer para agradar o outro. Eu acho que isso também já vai deixando de ser um amor. A dependência você faz para agradar o outro com medo de perder o outro, Sim. Mas não necessariamente porque você ama o outro. Porque assim, se você faz muita coisa para alguém por medo de perder esse alguém, você não está fazendo nada por amor. Você está fazendo com medo que o outro te deixe. E aí isso não é amor. Porque amor eu faço naturalmente. Eu faço e tipo assim, se tiver correspondência, ok. Se não tiver, eu estou numa faixa vibracional de amor comigo. É um relacionamento comigo e com o resto do universo. Bia, e essa dependência, ela chega a ser uma patologia? Pode chegar, uma dependência pode. A dependência afetiva, ela é igual a uma dependência de droga. Pode chegar um ponto que a pessoa não consegue existir, na cabeça dela, ela não existe se o outro não estiver com ela. Então, aí começa a paralisar tudo. São aquelas pessoas que se não tiverem o outro, né? Elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem se relacionar, elas não conseguem produzir. Isso é uma dependência. E uma dependência, ela funciona no cérebro como qualquer outra dependência. Ao álcool. É idêntico. Por exemplo, a paixão é um estado de dependência, que todos nós passamos, né? Mas passa, é transitório. A paixão é tão patológico que ninguém consegue ficar apaixonado mais do que 3 anos. É o limite máximo. Em média, a paixão dura 8 meses a 1 ano. 1 ano e meio, é a média. Tem pessoas que isso vai até 3 anos. É tão absorvente porque você só consegue viver se a pessoa liga, se a pessoa corresponde, se a pessoa... que você acaba não suportando. Se a gente fosse viver apaixonado, nós morreríamos de exaustão. E é engraçado, né, Bia? As pessoas falam assim, nos momentos que eu estou melhores na minha vida é quando eu encontro um amor. Eu acho que é justamente porque você está se amando tanto, você está numa vibração, essa vibração que você traz e que você fala, que eu acho que aí você abre portas não só para encontrar o outro, mas que você vai bem em tudo, no seu trabalho,
na sua fé, na sua vida e até num relacionamento. Talvez você esteja numa vibração boa, atraia mais pessoas, mas também você pode atrair pessoas que estão querendo justamente isso para se sentir e achar que você tem que dar aquela vibração. O importante disso tudo é a gente entender assim, amor não é algo que vem do outro. Amor é algo que está na gente e é um estado vibracional que a gente tem que atingir. Aí sim. Dar um tempo num relacionamento é bom? Nossa! Olha, depende. Vamos lá. Existe um dar o tempo, existe um dar um tempo. O dar o tempo, que é mais manjado, que todo mundo conhece, é aquele tipo assim, que a pessoa já tem um outro, né? Um outro relacionamento engatilhado ou querendo e dá o tempo para desmanchar, como se fosse assim, vamos dar um tempo, mas a pessoa já está desmanchando. Isso ocorre mais na juventude, assim, na adolescência, na vida adulta mais jovem. Um tempo mais jovem, né? É uma coisa mais jovem, que as pessoas não sabem como terminar e aí pedem o tal do tempo. Mas existe, de fato, uma ideia interessante sobre amadurecimento nessa questão de dar um tempo das coisas, inclusive das relações, sejam elas relações afetivas ou não. O que acontece? O dar o tempo, que deve ser de uma coisa amadurecida, é aquela coisa que acaba confirmando a coisa da física, do tempo e espaço. O que significa isso? O tempo e espaço é um contínuo. Então, se eu dou um tempo, eu estou não só me afastando temporariamente da pessoa, mas fisicamente da pessoa também. Concorda? Concordo. Então, eu estou me afastando para que eu possa ver a minha vida com aquela pessoa de longe. É como se eu me tornasse um crítico isento do meu componente afetivo mais forte. Então, eu começo a dar uma visão do que aquela relação de fato me traz, do que eu tenho de bom, do que eu estou errando naquela relação, do que o outro está me dando e eu não estou sendo generosa em receber, do que o outro não está me dando e eu estou precisando. Então, eu acho que é um momento de reflexão muito bacana. E você vê que isso acabou evoluindo para o tal do ano sabático na vida profissional, que não dá para ser um ano, né? A gente costuma dizer que ano sabático não dá, né? Mas assim, meses, né? Então ficou simbolicamente como um ano sabático. Mas assim, um tempo na profissão, um tempo na relação para que a gente possa fazer essa avaliação. Agora, isso só funciona se a pessoa tiver, de fato, esse pensamento de fazer um afastamento, não para ir para farra, né? Não para viver a balada, mas para refletir. Você, como sempre, traz nessa mente brilhante. Assim, quando eu pensei no tempo, eu fico focado, né? Ou eu foco ou eu desfoco. Então, eu fiquei muito focado nessa coisa da relação. E aí você trouxe, assim, abriu um outro leque desse tempo. E que é um tempo que, quando a gente fala em mentes ansiosas, está muito vinculado a essa sobrecarga. E que acaba afetando também uma relação, né? Ultimamente, às vezes, eu tô pegando... Não, acaba afetando tudo, né? Eu volto sempre porque isso para mim foi fantástico, a linha do tempo. Que você me Sim, ensinou. a linha do tempo. Depois que eu conheci você, essa linha do tempo entrou para tudo. Que na realidade a linha do tempo é você entender, é você fazer essa reflexão não só do adoecimento do paciente, mas de você também fazer esse afastamento e entender que aquela pessoa que chegou ali no teu consultório, que está ali de frente para você, não é só aquela foto daquele instantânea que está ali naquele momento. Essa pessoa, antes de chegar no teu consultório, provavelmente você tem que imaginá-la 3 anos antes. Como é que foi a vida dela? Então você tem que montar um filmezinho, claro que você vai montar com a sua imaginação, mas você tem que ir pegando isso, porque senão você nunca vai conhecer uma pessoa a fundo e nem será um médico a fundo. Né? Essa coisa do tempo, né? E aí quando você fala, porque às vezes a pessoa associa assim, eu preciso dar um tempo na minha relação. Mas às vezes não é um tempo da relação, ele tem que dar um tempo para a vida. Para a vida dele. E aí quando você falou do ano sabático, eu falei assim, gente, perfeito, linkou com a minha linha de pensamento. Porque às vezes as pessoas chegam para mim, eu preciso dar um tempo na minha relação, eu estou cansado, eu estou não sei o quê. Mas às vezes não é aquela relação
o principal... Talvez esteja cansado da vida dele. Né? Porque assim, a gente tem que fazer movimentos reflexivos. A gente vive uma vida, em geral, que é essa coisa do mundo moderno, que é não parar. Então você vai obsessivamente, compulsivamente fazendo coisas. E você não tem esse movimento reflexivo. A gente vive tempos em que assim, as pessoas têm muita dificuldade em ficar sozinhas e fazer reflexões. As pessoas estão sempre ocupando o tempo, mas de uma maneira que elas não param para pensar. É engraçado que quando algumas pessoas, eu já mudei bastante isso, mas algumas pessoas têm essa coisa que se abrir um espaço que você não está trabalhando, ou você não está passeando, se divertindo, ocupando, né? Eu estou deprimindo. Sim, com certeza. E não tem nada a ver. Tem uma angústia. Uma angústia porque você está parado. Porque a pessoa não está fazendo. Não está fazendo. E isso é um sinal de que, tipo assim, existe muito pouco preenchimento daquela pessoa com a essência dela. Então, cada vez ela está mais distante do que ela é. Porque uma pessoa que tem contato com a sua essência, ela nunca está sozinha. É verdade. Outra coisa que você fala sempre, eu acho isso fantástico, e a gente está muito no período do Mentes que Amam Demais. Uma coisa que eu já via, mas isso veio muito desse compartilhamento de trabalho com você, que é o tempo quando você sai de uma relação para outra. E às vezes as pessoas têm muita essa necessidade, o medo de ficar sozinho, ela não dá nem tempo para ela refletir o que deu certo, o que deu errado daquela relação. Ele já entra. E eu acho muito bacana que você fala assim, vamos ficar aí uns 3 mesezinhos quietinho, tá? Dá um tempo para você. Na realidade, eu acho assim, que você ter relacionamentos mais duradouros é fundamental para o seu amadurecimento, porque ninguém pode dizer que tem uma relação madura antes de 5 anos. Não existe isso. Não dá tempo para conhecer. Você pode estar num processo de conhecimento, ainda mais numa vida que as pessoas trabalham, viajam o tempo todo, não existe isso. E o que eu noto é que as relações que contribuem para o amadurecimento pessoal estão cada vez mais escassas, porque as pessoas têm relacionamentos muito curtos ou nem têm, né? Dentro desse contexto, e cada vez as pessoas estão mais seletivas, né? Para relacionar tem que ser isso, tem que ser aquilo, quando na realidade você tem que estar predisposto a esse amadurecimento. E você sabe o que é filofobia? Até difícil de falar. Mas você que trouxe o tema, você dá a primeira explicação. Eu acho que é o medo de se relacionar afetivamente. A gente diria que é o medo irracional de se relacionar afetivamente. É aquela coisa assim, a pessoa faz de tudo para não ter uma relação de intimidade, mas intimidade afetiva. Mas por que isso acontece? Em geral, isso tem várias causas, mas assim, a maioria são pessoas que passaram por uma situação traumática em algum tipo de relacionamento mais íntimo e começam a desenvolver aquele medo de não se envolver de novo. Então, as pessoas... É quase como se fosse um estresse pós-traumático relativo à relação afetiva. Então, são pessoas que têm medo. É o medo de se envolver, né? E sofrer tudo de novo se aquilo for acabar, né? Então, assim, é comum, mas também a gente tem que ter muito cuidado que tem muito homem, um 7-1 afetivo, que usa essa justificativa para ter 3, 4 mulheres e dizer assim, eu não vou me envolver agora, que eu estou muito traumatizado, estou saindo de um relacionamento. Cuidado, porque assim, a filofobia é realmente traumático para quem sente, não é um jogo de sedução. Realmente são pessoas que evitam o máximo. Isso vira um chavão, né? Como a gente escuta esse chavão toda hora. Não, saiu de um relacionamento agora. E aí você vê, em uma semana já tá lá. Exatamente. Dentro da casa da pessoa, né? Exatamente. Então, ou então dentro de várias outras casas. Outras casas, muitas. Isso acontece, mas tirando essas pessoas... Mas você não acha que hoje, Bia, dentro desse mundo moderno que a gente está vivendo, onde a gente está comercializando as relações, né? Você tem um aplicativo que você aperta, vai ali e convida uma pessoa, não é nem pagar como antigamente tinha, não. Eu estou falando de relacionamentos onde você pode ali pesquisar se você quer ter um relacionamento sexual, se você quer começar por uma amizade e ver o que vai acontecer, ou se você quer somente uma relação com 2, 3, enfim. Você hoje praticamente está
comercializando essa relação. Será que não é muito isso? Não, eu não vejo assim, não. Eu acho que você está falando dos aplicativos de encontro, eu nunca usei, mas não tenho preconceito, assim, porque eu acho que é uma nova forma de se relacionar e que veio para ficar. Não é uma coisa ruim ou boa. A questão é como você vai se colocar nesse aplicativo, o que você está buscando, se você sabe para que você está ali e o que você está querendo obter, ótimo, não tem problema nenhum. A questão é quando você está numa carência e você sai acionando qualquer coisa. Mas isso é ruim também ao vivo. Então, assim, não sou contra isso. Agora, no caso da filofobia, é uma coisa maior. Por exemplo, o cara que tem filofobia, ou a mulher, ele não entra nem no aplicativo, porque ele não quer. E, ao mesmo tempo, tem uns que têm trauma. Tem outras pessoas que, literalmente, não querem ter uma relação afetiva, porque ter uma relação afetiva de verdade é sair da zona de conforto. É você ter que rever seus conceitos, porque você passa a ser 2 e não mais 1. Então não adianta você se relacionar achando que você vai fazer as mesmas coisas que você fazia, você vai sair toda hora como você saía, sem dar satisfação, sem planejamento, né? Você tem uma relação afetiva... E você escuta muito isso hoje, né? Ai, cara, eu quero viver livre, eu não quero ficar dando satisfação de nada. O que é uma ilusão, porque na realidade a gente justamente quer uma relação afetiva para haver uma segurança, né? De alguém que se importa com a gente se importa com aquela pessoa, saber que, por exemplo, eu não sei o que eu vou fazer no Natal, mas eu vou estar com aquela pessoa. Você sabe que tem alguém. Eu não sei o que eu vou fazer no final de semana, mas em algum momento eu vou estar com aquela pessoa. Isso traz uma segurança, né? Traz um afeto, um vínculo, um laço afetivo. E as pessoas justamente estão querendo ter um laço afetivo sem deixar de ter a liberdade. É claro que você não vira um prisioneiro ao se relacionar, mas também você muda o seu patamar de relacionamento. Você não dá para fazer as mesmas coisas que você fazia. E muito acontece, por exemplo, pessoas que começam a se relacionar e aí elas começam a sair com os amigos e levar o parceiro novo, né? Isso é muito ruim, porque isso tem que ser uma coisa natural, não é? O parceiro novo não troca de grupo de amizade. Então, talvez você veja menos seus amigos, mas mantenha destaque com seus amigos. E não precisa ficar levando o namorado ou a namorada para tudo que você vai, porque tem certas coisas que você tem um mas código você não acha de que, grupos. de repente, pode ser um pouco dessa coisa de ter que mostrar, olha, eu não estou sozinho, agora eu tenho alguém. Eu acho que isso é um fator a considerar. Eu acho que tem muita gente querendo ter alguém para mudar seu status nas redes sociais, porque acaba que quando a gente está comprometido parece que atrai mais as pessoas, né? Tipo assim, é que nem a fila, é que nem a loja cheia. Se está comprometido é porque deve ser bom, porque está comprometido. Tá bom. Exatamente, tanto que tem gente que adora gente comprometida. Né? Então, eu acho que tem isso de mostrar, de fazer parte de um grupo, né? Dos casados ou dos que namoram, mas eu acho que tem uma coisa que é querer fazer isso, mas não quer o ônus, só quer o bônus. A pessoa só quer o bônus de ter alguém, mas não batalha para isso ter um relacionamento. Quem tem medo de ter relacionamento afetivo, tem medo de viver. Se você pensar bem, você tem medo de viver e tem medo de crescer. Não, e tem medo de crescer. Porque quase lá, voltando lá naquele tema lá do nosso amigo quase o Peter Pan. Exatamente. Porque a pessoa que se propõe a realmente estar numa relação afetiva, ela está se propondo a ter trocas, ela está se propondo a ceder, ela está se propondo a aprender, a rever conceitos, a flexibilizar outros conceitos. Então, assim, é trabalhoso. É quase como criar um filho. Criar um filho é trabalhoso. É um vínculo afetivo imenso. Bia, a filofobia, né? Estou trazendo para questionar com você e discutir. As pessoas podem também fazer uma associação, tipo, dentro do transtorno do toque. Às vezes as pessoas só ficam obcecadas em manias, mas às vezes uma associação, tipo, como eu tive uma situação muito ruim e aí ele não quer viver mais isso e aí ele faz essas associações, pensar em namorar ou ter um relacionamento
me faz uma associação ruim, então eu não quero viver isso, não tento nem experimentar. Mas isso é o que a gente falou no início. As pessoas que têm trauma de uma relação podem desenvolver essa fobia. Porque o que é fobia? É um medo irracional, não é proporcional. É natural que você saia de um relacionamento traumático que você não vai se emburacar direto no outro. Ou então que você estude melhor com quem você vai se envolver. Mas quando vira uma fobia, aí é patológico. Exatamente, porque aí traz um sofrimento, a pessoa não quer mesmo. Então é aquela coisa da pessoa quase que entrar em taquicardia quando tá vendo que pode rolar alguma coisa. E como a gente pode fazer uma dissociação disso, Bia? Eu acho que é rever o seguinte, a questão não é se traumatizar por uma relação ruim. Uma relação ruim, ela foi feita para a gente aprender com ela e tornar mais seletivo. Por exemplo, a gente aprende com aquilo que não deu certo. Não vai repetir. Eu acho que as pessoas que têm muito medo, elas não sacam que quem escolhe seus parceiros somos nós. Então, se eu errei numa escolha, eu tenho que ver o que me atraiu naquela pessoa, que me encantou e que depois eu vi que não era nada disso. Se a gente tem esse medo, a gente ainda não aprendeu com os nossos erros. Então, a gente tem que ter humildade de aprender com os erros para seguir em frente. A gente nunca deve abrir mão de boas relações afetivas, porque nós nascemos para isso. Nós, seres humanos, nasceram para se conectar em laços afetivos com os outros. Apesar de a gente estar vivendo num mundo que isso está muito difícil, isso está na nossa essência.